Você não vai acreditar na verdade chocante deste recado politicamente incisivo. Supremo, em especial por parte do Alexandre. Mas os desdobramentos ao longo do dia, por esses eu não esperava. Mas vamos por ordem cronológica. Alexandre começou fazendo um discurso no que a mídia tomou como um recado para o Trump. E é claro que o Alexandre pode e deve fazer isso porque ele já está sancionado. O pior que poderia acontecer com ele já aconteceu. E que ideia boa, hein, seu Xande? Mandar recadinho dizendo que a soberania jamais será negociada. Como se você tivesse procuração para poder negociar isso, hein? E eu tô dizendo que foi uma boa ideia porque teve resposta do Jason Miller, best do Trump, que inclusive já foi detido no aeroporto pelo próprio Alexandre de Moraes, que respondeu dizendo, anotado, e o que o STF tem que saber é que os Estados Unidos não negociam com terroristas. Pam! Caraca, hein, galera? Sério que começou desse jeito? Só que Alexandre não se conteve e antecipou parte do seu voto. Presta atenção. Mas, presidente, nesses momentos, a história nos ensina que a impunidade, a omissão e a covardia não são opções para a pacificação, pois o caminho aparentemente mais fácil, e só aparentemente, que é da impunidade, que é da omissão, deixa cicatrizes traumáticas na sociedade e corrói a democracia, como, lamentavelmente, o passado recente do Brasil demonstra. A pacificação do país, que é o desejo de todos nós, a pacificação do país depende do respeito à Constituição, da aplicação das leis e do fortalecimento das instituições. Não havendo possibilidade de se confundir a saudável e necessária pacificação com a covardia do apaziguamento, que significa impunidade e desrespeito à Constituição Federal e, mais, significa incentivo a novas tentativas de golpe de Estado. Então, aqui ele já está deixando claro, antes do julgamento começar, antes das defesas serem ouvidas, de que vai ser todo mundo condenado. As defesas estarem lá falando, defendendo seus clientes, é só uma mera formalidade. Como eu disse no último vídeo, para mim, isso é um teatro. E olha como que a Folha tentou passar esse pano lindamente numa ginástica 74D. Em atitude inusual no mundo jurídico, mas que se tornou comum no atual julgamento, o ministro Alexandre de Moraes antecipou parte do cerne do seu voto, que só deve ser lido na próxima semana, num discurso político voltado a Trump e a família Bolsonaro. Inusual no mundo jurídico. Quer dizer que nenhum juiz faz isso, só o Alexandre, só nesse processo, e que o Brasil normalizou essa conduta. Provavelmente para salvar a democracia e não negociar a nossa soberania. É claro. E dentre muitas coisas que o Alexandre disse, duas eu vou precisar pontuar. Então, de novo, prestem atenção. Item 6, amplo e restrito acesso a todos os elementos de prova que embasaram a denúncia. Os advogados devidamente constituídos, ainda durante a investigação criminal e logo após as medidas cautelares realizadas, tiveram várias vezes acesso à íntegra dos autos e dos documentos probatórios. As defesas tiveram acesso aos mesmos elementos probatórios utilizados pelo Ministério Público para o oferecimento da denúncia. Cara, a Justiça não teve problema algum em dizer claramente que do montante total de provas apreendidas, eles liberaram para os advogados de defesa somente aquilo que prestava para a acusação embasar a denúncia. Ou seja, o Gonê usou essa e essa prova para te acusar de um crime. Se tem alguma coisa no montante de provas que possa te inocentar, nós não usamos, então não é importante. E assim, só para a defesa não ficar chorando muito, de fato, a íntegra das provas contendo vários terabytes e de forma desorganizada foi entregue às defesas às vésperas das alegações finais. Tipo, se tem algo que te interessa e pode te salvar, corre, meu filho, porque estamos falando de terabytes. Só que, segundo a Justiça, o direito à ampla defesa foi garantido. E agora o ponto alto, e eu tenho vários centavos a dar para esse trecho, então olha bem o que o magnânimo disse. Inexistência de nulidade, não caracterização de fishing expedition. A hipótese dos autos, consubstanciada investigação iniciada para apurar a existência de milícias digitais atentatórias ao Estado Democrático de Direito e à independência das instituições, não se confunde com a chamada pesca probatória, que somente se caracteriza quando se pretende investigar genericamente algumas pessoas e não fatos. Pausa.
Não foi pesca probatória porque eles começaram a investigar milícias digitais e eles estavam investigando fatos, não pessoas. E o que eu faço com essa matéria aqui? Diálogos apontam que Moraes escolhia alvos de investigações e pedia ajuste em relatórios, diz Folha de São Paulo. E é uma matéria da Vaza Toga. E calma que vai ficar muito melhor, eu só preciso contextualizar um pouquinho mais. Apoiadores políticos do presidente Bolsonaro eram investigados por disparar fake news. Eles faziam busca e apreensão em suas casas, reviravam seus telefones e muitas vezes nem precisava ir muito longe. Eles diziam que essas pessoas se seguiam no Twitter e que isso configurava a prova de uma organização criminosa. Juro que isso aconteceu. Então abriram um inquérito para investigar essas pessoas, o inquérito das milícias digitais. Reviraram a vida dessas pessoas numa caça a financiamentos e orquestração de disparos de mensagens que nunca conseguiram provar. Já as milícias digitais do PT que se juntam para produzir materiais e disparar nas redes sociais, têm matéria no jornal exposta e nunca foram chamados de milícia. Nunca foram incriminados. E isso tem anos. O PT pagava influenciadores no que ficou conhecido como mensalinho do PT. E nunca nada aconteceu. Nunca nenhum deles foi chamado de miliciano digital. Mas tá, inquérito das milícias digitais que dentro dele abrigou a denúncia dos cartões de vacina. E aí, nova rodada de busca e apreensão. Ainda dentro do inquérito das milícias, logo na sequência das vacinas, vem a investigação das joias, seguida de uma nova rodada de busca e apreensão. E assim, ainda dentro do inquérito das milícias digitais, chegamos à PEC 1200 do famigerado golpe de Estado com canos de PVC e bolinhas de gude. Organização criminosa armada, disse o Alexandre. Cartões de vacina e joias, arquivado. As milícias digitais não dá para arquivar porque é o inquérito mãe de todos esses desdobramentos. Mas acredita, não teve ficha expedition não. Eles iam atrás de fatos, não de pessoas. Por coincidência, todos apoiadores do presidente Bolsonaro. E enquanto o Alexandre dizia isso, o Tagliaferro, no Senado, resolveu mostrar como a banda tocava. E quando eu digo que ele mostrou, foi porque ele apresentou provas de fraude processual usada para perseguir apoiadores do presidente Bolsonaro. O que, infelizmente, não surpreende ninguém. Mas quem tem olhos, veja. Quem tem ouvidos, escute. Um dos pontos que eu nunca falei, e eu faço questão de falar nessa comissão, é com relação aos empresários que o senhor acabou de citar. O Brasil acredita que aquela busca e apreensão feita, salvo engano, em 22 ou 23 de agosto de 2022, onde tinha o Meyer, o Morongo, o Hang, entre outros personagens famosos de empresários do Brasil, se lastreou, que não se lastreou somente naquela publicação do Amado no Metrópolis. Que ela se lastreou em uma investigação prévia que aconteceu antes daquilo. Bom, agora de fato eu vou contar a verdade aqui e se quiserem eu posso abrir e mostrar. E são dois fatos bem graves. É esse fato e o fato do atual procurador-geral da República, que inclusive está sendo reconduzido ao cargo. Tem que ser nesse momento tratado aqui. O que aconteceu naquele período? Apareceu a matéria do Amado, salvo engano, no dia 18 ou dia 19. 17 de agosto foi a matéria, a busca e apreensão foi dia 23. Exatamente, era uma coisa mais ou menos, eu tenho um pouco lembrança da data. E o que aconteceu de grave naquilo? E, de fato, sim, ele se baseou somente naquela matéria do Amado no Metrópolis. Ele pediu naquele dia que fosse feito, através de seus juízes auxiliares, que fosse feito a matéria, a análise daquela publicação. Se você gostou desse corte, assista o vídeo completo. Link na descrição. E não se esqueça, curta, comente e compartilhe se gostou do conteúdo.